Oi, família. Gente, estou aqui a ver da ginástica e decidi parar aqui numa esquina, abraçar esta árvore tão antiga, tão antiga, tão antiga e levou-me a pensar o- sobre este meu caminho de seguir sua própria intuição, seguir a sua rota da vida, seguir a sua própria identidade, que é um caminho muito, muito interessante. No início é muito difícil. O princípio da jornada é uma jornada meio difícil, meio complicada de compreender, porque dado momento chegou, eu comecei a entrar com muitos equívocos. Fui sempre daquelas pessoas por onde eu andei desde a minha infância, trabalho, igreja, amigos, família. A maior parte das coisas que as pessoas falavam, eu não me encontrava nessas coisas. E eu acabava concordando, porque faço parte, né, do coletivo, tenho que concordar, tenho que colar, mas passei a vida a estar num serviço em que legislava leis, e que eu via que essas leis, eu não concordava com as leis, porque elas não estavam para resolver o problema das pessoas, mas sim mais para proibição, mais para punição, mais para vedar do que para criar prosperidade, do que para criar o bem-estar. Então eu fui sempre sentindo que eu era essa pessoa muito estranha na turma em que eu sempre me encontrava. E muitas vezes isso levou-me a criar equívocos. Será que eu sou uma pessoa muito burra? Será que eu sou uma pessoa muito anormal? Que era uma pessoa meio estranha, eu sempre senti e tinha certeza sempre que eu era uma pessoa muito estranha no processo. E fui levando. E depois já vinha o desenvolvimento nos relacionamentos. Sempre calhei com pessoas, como eu já disse aqui várias vezes, que não supriam aquilo que era a minha forma de pensar, minha forma de ser, de estar. Como eu normalmente sou uma pessoa que me entrego muito no relacionamento, depois eu estava encontrar com pessoas que vinham lá mais, depois de compreenderem quem eu sou, estavam mais lá para sugar do que para dar. Então isso foi me equivocando muito. E isso fez-me tomar aquela decisão de seguir a vida. Ui, as minhas pernas. Acho que eu queria fazer esse vídeo aqui. Talvez eu leve mesmo a câmera e venha aqui mais para frente. E comecei a aprender a seguir a vida do meu jeito errôneo, do meu jeito estranho, do meu jeito, enfim, do meu jeito equivocado, do meu jeito singular. Depois, na verdade também, no fundo, a natureza, o universo, Deus, ele já foi preparando isso para mim, porque eu fui uma pessoa que nasci sozinha, nasci única menina no meio dos meus irmãos. Depois cresci assim num mundo muito mais masculino do que feminino. Tive muito poucas amigas, tive uma educação muito restrita, vivi muito tempo sozinha, tinha uma ou duas amigas. Então, o que eu sinto hoje é que o mundo, o universo, Deus sempre preparou para mim uma vida muito singular para mim mesma. Então, quando chegou o momento da minha vida em que os questionamentos começaram a me bater a cabeça demais, eu já não aceitava. Quando eu decidi virar para mim mesma, foi um tanto quanto fácil, porque eu já tinha uma vida muito singular para mim mesma. Dos todos os momentos em que eu estive no relacionamento, estava mais tempo sozinha do que com o próprio parceiro. Era uma relação em que eu me sentia mais sozinha do que nunca, em que eu me sentia solitária nessas relações. Porque simplesmente eu não compreendia muito bem como é que o meu parceiro lá estava, porque que ele agia daquela forma. Então, a maior parte dos momentos em que eu estive na relação, sempre estive mais sozinha do que acompanhada. Então, quando eu fiz essa viragem para começar a ter uma vida mais singular, eu hoje vejo que é o momento em que eu me sinto mais. Sinto-me mais bem comigo mesma. Sinto-me a curar todas as coisas que estão aqui dentro de mim, todos os equívocos. Sinto-me. Hoje vivo a vida que eu esperava viver. Não que eu já cheguei no nível em que eu queria chegar. Não, ainda não cheguei, ainda falta muito. Mas é tipo a calma da vida, acordar quando eu quero, ir ao trabalho quando eu quero, fazer as coisas dentro da minha programação que eu criei.
E isso é uma coisa para mim que é a maior liberdade deste mundo. Vocês não tinham noção quando eu tinha que ir ao serviço, acordar às 7h30 para chegar no serviço e ficar lá na reunião das 8h30 ou 9 horas até 15, 16, 17. Para mim aquilo era um verdadeiro inferno. Aquilo me adoecia, aquilo me fazia tão mal, tão mal, tão mal. E vocês não têm noção. Então, hoje, quando eu tenho uma vida de programar, eu nunca estou de férias, estou sempre trabalhando, trabalho de casa. Quando eu entendo trabalho, eu vou à faculdade. Quando eu entendo trabalho, eu vou à praia. Estou trabalhando de onde eu estou. Agora, por exemplo, estou a vir do ginásio, vou chegar a casa, tomar um banho, sentar, vou trabalhar, mas hoje é domingo. Eu não tenho domingo, não tenho feriado, mas é tipo trabalho na hora em que meu ser se sente bem, sente o trabalho. E como eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar, então passo mais tempo a trabalhar do que antes, quando eu era programada a trabalhar. Quando eu dizia que eu tinha que receber 7h30 e largar 15h30. Aí realmente eu não trabalhava porque os horários não batiam muito bem com o meu próprio fuso horário do meu organismo. Acordar aquela hora muito cedo. Sempre estive com muita sinusite. Então acordar cedo era para mim uma coisa difícil, pois tinha as crianças para arrumar, para irem também para a escola, chegava sempre no serviço atrasada, entrava sempre em contradição com os chefes, enfim, depois chegava no serviço, ficava lá, eu sozinha percebia que não estou a fazer nada aqui de especial, não estamos a produzir nada, quer dizer, a minha alma aqui está a questionar, mas por que eu tenho que ser obrigada a vir 7h30 para chegar aqui, para depois ter que sentar aqui a falar, fazer coisas que não têm sentido nenhum, que não estão a ajudar nem a vida, nem a instituição, nem a sociedade, nem o povo. Então era tudo isso que me questionava e eu me sentia triste, triste. Então hoje quando eu acordo, como diz, olha, nós só temos uma entrega no dia X. Você tem que trabalhar, tem isto para produzir, para no dia X vir fazer a apresentação e depois a entrega. Olha, para mim é a melhor vida. Então eu sozinha programo a minha vida. Se eu quero ir correr às 10 horas, eu vou correr, volto, chego em casa, cozinho, almoço, quero começar a trabalhar às 5, eu sento, acordo, trabalho. Se eu quero... Então, enfim, a minha vida está assim, então, num processo em que eu, a dona, arrumo a minha rotina e eu, a dona, faço a minha vida e isso é o que eu mais gosto de todo este processo de estar a vivenciar os estudos e eu gostaria de terminar os meus estudos, também ter uma vida mais ou menos parecida a essa. Não queria estar sentada numa instituição em que eu tenho que entrar às 7h30, sair 15h30. Eu acho que ao meu regresso tem que encontrar mais uma forma de trabalhar mais compatível com a rotina que eu estou tendo agora, que me faz muito, muito bem. Qual vai ser eu não sei, mas a verdade é que a vida que eu estou levando hoje é a vida que eu sempre sonhei ter. Isso é que me deixa muito feliz. Então, o caminho da vida individual, né, dessa vida de entrar para dentro de nós, é uma coisa muito, muito, muito interessante. Porque quanto mais tu vais estudando o autoconhecimento, vais expandindo a tua consciência, vais te permitindo conhecer quem tu és de verdade, vais descobrindo o quão a vida é simples, a vida é bela, o qual nós nos contentamos com coisas muito pequeninas, o qual nós nos contentamos com coisas muito leves, que não precisamos de peso de muita coisa para sermos felizes. E eu, ao longo desse processo, aprendi a deixar muita coisa para trás, deixei, e até hoje eu deixo. Aquele que entra para a minha vida, que não vem para agregar nada, eu fujo mesmo, porque simplesmente valorizo a minha paz, a minha tranquilidade, a minha vida pacata, mas do meu jeitinho que eu amo. Então, não espero mais alguém para entrar na minha vida para vir me atrapalhar. Fica muito complicado, nem nas amizades, nem no relacionamento, nem na família. Eu já estou nessa fase em que nem familiar vou aceitar que me venha atrapalhar a vida. Estou cada vez mais seletiva, estou cada vez mais fiel àquilo que são os meus sentimentos, pensamentos e as minhas ações. Né? É uma coisa que eu procurei ser fiel a mim mesma. E hoje eu consigo atingir isso plenamente. Acordar desde manhã até a tarde, sendo fiel a mim mesma, fazendo coisas só para mim, não para ninguém. Eu via, em tempos passados, eu fazia mais coisas. Ficava o dia todo, chegava à noite, quando eu fazia balanço, o que eu fiz para mim? Nada. Então, de que valeu a pena esse dia? A solução estava sempre constipada, com enxaqueca, com dor de cabeça. Hoje em dia eu saio, faço a minha rotina, volto. No fim do dia, o que eu fiz para mim? Tudo. Fiz para a Juvenália. Então, qual é o meu desafio? Melhoro mais um pouco aqui, melhoro mais um pouco ali, melhoro mais um pouco ali, mas tudo virado para a Juvenália. Então, é isso que me deixa muito, muito feliz. Então, quero vos apresentar um pouco a natureza aqui que eu estou. Parei no meio do caminho.
É uma rua silenciosa, eu gosto de descer, venho do outro lado, né? Oposto. Vou para minha casa deste lado e passo nessa rua que ninguém passa. É esta calmaria que eu amo, a natureza. Agora aqui parei em frente a uma árvore. Tem quase um diâmetro de 1,5 m, uma árvore muito grande. Uma árvore sábia, com certeza. Deve ter centenas de anos esta árvore. Então parei aqui, conversando um pouco com ela. Estou vindo de lá de cima, que é o meu ginásio. E agora vou para casa. Gratidão. Era só mais um vídeo de João. Eu estou cada dia mais fiel à minha existência, mais fiel a mim mesma. E isso me faz muito feliz, que vocês não têm noção. Beijo! Até o próximo vídeo. Bom domingo a todos.